ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Bom dia a todos. Estamos de volta agora, não na Tecnoshow. Estamos de volta aos estúdios da 96 FM, da Rio Verde FM. A gente vai falar no final do programa um probleminha que a gente teve, um probleminha técnico. Tem até trilha sonora hoje aqui. Mas vamos lá. Eu sou Fausto Caparelli. Estamos aqui com vocês para falar um pouco de mercado imobiliário. E a gente vem tentando trazer, vou tentar falar menos no gerúndio, né? Nós vamos tentar trazer sempre temas que às vezes a gente acha que não tem correlação. E hoje o tema é segurança pública novamente. A cidade cresce e a demanda aumenta por esse setor. Então, nos sigam, curtam, compartilhem. A gente está no YouTube. Eu descobri que a gente está até no TikTok, eu não sabia. A gente tem TikTok, você viu? O Gustavo falou que vai fazer dancinha. Né? Gustavo fazer dancinha, rapaz. E ADEME.Rio Verde hoje. A gente mudou o nome da página, depois a gente explica por quê. Então, estamos ao vivo aqui com o nosso âncora. Se apresente, meu amigo. Quem é você? Bom dia a todos. Bom sábado, né, para todo mundo. Sou o Gustavo Baptista, diretor da Montreal Urbanismo. Hoje eu vou cumprir um pouco do protocolo aí, que a nossa assessoria vive dando uns cascudos na gente, né? Estamos aqui com a ADEME Informa. A ADEME é a Associação dos Desenvolvedores do Mercado Imobiliário de Rio Verde, onde nós reunimos muita gente não sabe, né? A gente pensa que sabe, mas muita gente não sabe. É onde nós reunimos os maiores players, né? Falar na linguagem Vinícius aí, players do mercado imobiliário de Rio Verde. Estamos aí trabalhando aí em prol do crescimento do mercado em si e profissionalização. Quem é o senhor? Sou o Vinícius Kelly, do Grupo Rei. Prazer estar com todos. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Fausto. Obrigado pelo espaço. Bom dia, Gustavo. Só para complementar, Gustavo, a ADEME, além dela ser uma associação, é onde os empreendedores se reúnem, fala referente ao município e traz solução também e soma e vê uma entidade que veio para servir junto ao município. Então a gente está sempre à disposição para ouvir aí as entidades, ouvir o cidadão também e a gente levar soluções, porque no final do dia ali, nós empreendedores somos também muito interessados que a nossa cidade cresça de maneira segura, de maneira organizada e que a nossa cidade se valorize cada dia mais. Não é isso, Fausto? Isso, é uma boa. Se você, nas nossas redes sociais, quiser sugerir algum tema, se quiser tirar dúvida, por que que uma rua é assim, por que que a cidade é assim, por que que pode, por que que não pode, a gente está à disposição de responder e até trazer você para cá também para participar e entender mais do mercado imobiliário. Por que que ele cresce tanto em Rio Verde, por que que ele é tão valorizado, por que que ele é tão forte e bem unido aqui na nossa cidade, e nós somos bem unidos nessa questão. Somos todos concorrentes, mas a gente trabalha junto pro do município. Bem maior do município. Antes de seguir para o nosso entrevistado especial aqui de hoje, só reforçando, pessoal, ADEME.Rio Verde. Instagram, YouTube, TikTok, tem as dancinhas lá do Fausto, do Vinícius. Nos sigam, compartilhem e estamos na 96, né? Na Rio Verde FM, que é a 100.9. 100.9. Como diz o nosso amigo Fausto, se você tentar fugir da gente, você vai cair na gente de novo. Você tenta mudar de rádio aí, a gente tá em todas. Bom, chega de brincadeira. O doutor é sério. Opa. Se apresente, doutor. Bom, primeiro, um bom dia a todos. É uma satisfação muito grande a gente vir aqui para falar sobre segurança pública e já de início cumprimentando vocês da ADEME, porque não há desenvolvimento de mercado imobiliário sem a conciliação com o setor de segurança. Então, essa conjugação entre desenvolvimento e segurança estão estreitamente relacionados. Comentar o meu amigo Fausto Caparelli, eu conheço há muito tempo. Desde a época que ele era secretário de juventude, desenvolveu um trabalho com muita excelência. Ao Gustavo, prazer em conhecê-lo, ao Vinícius, a Dares também, que nos fez o convite. E dizer que eu estou em Rio Verde desde 2006, então venho desde esse período, mais de 20 anos, quase 20 anos aqui em Rio Verde. Fiz 20 anos em Rio Verde, agora que eu cheguei em janeiro. Nós da Segurança Pública, especialmente da Polícia Civil, sempre pensando o crescimento de Rio Verde. Eu chego numa época que Rio Verde
tinha metade da população, que ainda o mercado imobiliário estava em ascensão e a criminalidade já era um grande problema. Mas naquela época havia um distanciamento entre o crescimento da cidade e justamente isso que nós vamos falar hoje, que é refletir, debater, analisar estrategicamente como que nós podemos crescer de maneira sustentável, mas ao mesmo tempo tendo segurança pública. E Rio Verde atravessou momentos dificílimos. Nós tivemos épocas aqui em que mais de 1.000 roubos ano, muitos furtos, muitas situações de homicídio. Então, portanto, é um prazer imenso vir aqui para a gente poder conversar sobre isso, explicar do ponto de vista da segurança o que é importante quando você tem um crescimento imobiliário, quando um novo empreendimento é lançado, o que efetivamente impacta para que nós possamos fazer o nosso trabalho, porque muitas vezes quando isso não é pensado, quando isso não é discutido, você tem um problema e depois você não tem as soluções. Por isso que essa conciliação entre crescimento e segurança pública é de extrema importância. Por isso que eu parabenizo vocês, que é a primeira vez que eu venho em um programa um pouco diferente dos programas policiais para tratar a segurança pública com esse contexto de desenvolvimento de mercado imobiliário. A gente quis trazer essa pauta diferente. Às vezes na verdade a gente nem estava imaginando, né? E é uma pauta importantíssima que faz parte do mercado imobiliário. A gente só lembra disso quando tem algum problema, algum roubo, algum assalto, alguma coisa nesse sentido. E a gente lembra como que a cidade poderia ter sido melhor, como que poderia ter sido o urbanismo, como que ele trabalha junto com a segurança pública aí. É o que a gente vai tentar trazer, e às vezes é um negócio que a gente nem imagina, mas tem tudo a ver. E até na época que eu trabalhei com o Dr. Danilo, trabalhei assim, quando eu estava secretário, né? A gente aprendeu muitas medidas simples que a gente achava que não teria influência nenhuma. Tipo uma rua bem iluminada, uma praça bem iluminada, ruas com asfalto bem feito, tudo. Essa parte urbanística, tanto que influencia na segurança pública da cidade, tanto que só atrai pessoas de bem para aquela região, e o tanto que uma rua escura, uma praça escura, por exemplo, favorece o poder paralelo tomar conta, né, doutor? Então a gente aprendeu muito na época com essa parte de segurança pública. A parte os projetos sociais, né? O esporte, cultura, o tanto que isso tira a criança, o adolescente, que a gente trouxe. Na época que a gente trabalhava, eu lembro que a gente trabalhou muito nessa parte, doutor. Só fazendo um apanhado aqui, são casos reais que a gente trabalhava, né? Tinha até o saudoso aí, o nosso grafiteiro, o Paulo. Ele falava aqui no programa, a gente trouxe num programa um piloto que a gente começou a fazer. O sonho dele era ser traficante, o sonho dele era vender droga, porque o traficante tinha o tênis, tinha a roupa, tinha o colar de ouro e tudo. E ele, hoje, antes de falecer, evangélico e tudo, ainda bem que não participou, e muitos dos que trabalharam com a gente passaram por essa parte criminal, saíram, têm suas famílias e cresceram graças aos projetos sociais que são aplicados em praças, em clubes e tudo mais. Então são medidas que a gente às vezes não pensa, igual a gente está tentando linkar e tem tudo a ver, que é a segurança pública com o mercado imobiliário. Às vezes essas medidas simples, a gente quer fazer um projeto mirabolante que vai salvar todo mundo do crime. São coisas simples, baratas, são medidas pequenas que a gente consegue mudar muito a cidade. Então, às vezes, a referência, a gente consegue mudar um local bonito, um local bem feito, urbanisticamente falando, com belas praças, ruas, enfim, uma cidade pensada para o pedestre, para esse tipo de atividade, entretenimento. A gente muda um pouco o foco daquela criança que tem um ídolo, um cara totalmente errado na sociedade, né? Mas só um apanhado que a gente trabalhou junto na época. E o doutor Danilo continuou com maestria aí. Ô Fausto, fugindo um pouco do assunto nosso, mas falando sobre isso aí, é tão interessante nessa questão da população que cresce vendo e criando ídolos que não deveriam ser.
Essa semana agora nós tivemos nos noticiários prisão de funkeiro, alguns MCs que ficavam ostentando excessivamente a questão do luxo, né? Isso aí acaba atraindo jovens e crianças a, meu Deus, vanglorizar aquilo, né? E na verdade é uma lavagem de dinheiro, é um mundo de droga, é facção, são um apanhado de coisas envolvidas que não são corretas, né? E eles não estão, nas entrevistas, eles não estão em momento nenhum preocupados, sabe que tá tranquilo para dar entrevista e... Eu acho que a pessoa mais apropriada para falar disso também é o Dr. Marcelo, que ele tem um contexto disso com experiência grande, até para orientar quem está nos ouvindo agora, que às vezes tem esses pensamentos, o que o senhor deixa de recado, o que o senhor deixa de palavra. Vocês falam do assunto muito importante, levantado pelo Fausto, principalmente, que é referente à referência. Quando se faz uma análise de uma pessoa que pratica crime, imagina um adulto criminoso, e que você faz um retrocesso na vida dele, e a gente faz muito isso, até porque a investigação visa entender quem é a pessoa, analisar por que entrou na criminalidade. E, naturalmente, é feita uma análise da família, é feita uma análise do local em que ele reside, dos valores que ele tem, ou seja, até que ele chega àquele momento em que ele é preso em razão de um crime praticado. E o que se observa com muita clareza, e isso também reflete quando você faz uma análise, nós temos um núcleo de inteligência e análise criminal, de alguns pontos da cidade que tem mais vulnerabilidades para que a criança ou adolescente se envolva na criminalidade. E o que nós observamos? Que aqui em Rio Verde, por exemplo, você analisa alguns bairros em específico que por falta de planejamento, por falta de políticas públicas assistenciais, de acolhimento, de tirar aquele adolescente da ociosidade e levá-lo para uma atividade cultural, nós o perdemos de maneira muito rápida para a criminalidade. A referência dele é essa que o Fausto menciona. A referência dele é o traficante que consegue comprar o tênis, é o traficante que compra o carro, é o traficante que se apresenta, porque ele deixa de ter referência. Então, portanto, quando a gente fala em segurança pública, antes das prisões, nós temos que identificar efetivamente as causas. E passa por vocês, do desenvolvimento de mercado imobiliário. Porque quando um bairro ele é planejado, quando você tem ali uma estrutura de lazer, você tem uma estrutura para que aquela criança fique num contraturno em determinado local, que ele tenha uma praça, isso efetivamente é trabalhar a segurança pública. Aqui em Rio Verde, por exemplo, nós tivemos situações de muitos estupros sendo praticados. E quando vai ser analisado, o estupro é praticado por quê? O criminoso analisa o ambiente. Então ele percebeu que não tinha iluminação, que não havia limpeza, movimento, que efetivamente não tinha uma câmara próxima. Até a limpeza influencia, né? Até a limpeza influencia, porque ele sabe que ele pegando aquela mulher, levando ali para um lote baldio que não tem, que está sujo, ele vai conseguir ocultar o crime praticado. Então tudo isso, o criminoso, ele analisa o ambiente, ele analisa as vulnerabilidades. Por isso que quando a gente fala em crescimento, e Rio Verde experimentou um crescimento muito grande nos últimos tempos, e consequentemente esse crescimento ele é muito vantajoso, ele é muito importante, mas nós temos que conciliar. Por quê? Rio Verde chega muitas pessoas, ou seja, chega as pessoas efetivamente para trabalhar, que vêm com esse propósito, mas infelizmente vem aqueles que têm um outro objetivo, que é de praticar crimes. Então, portanto, eu falo que quando nós falamos em segurança pública, e já fechando a resposta só de maneira mais objetiva, trabalhar a segurança pública é um todo. Trabalhar a segurança pública não é só polícia na rua, mas é criança na escola, uma atividade de contraturno, uma atividade de acolhimento cultural, é uma praça iluminada, é um bairro planejado, é uma câmara bem instalada, ou seja, isso tudo reflete diretamente na segurança pública. Então, portanto, Rio Verde hoje está com índices criminais mais favoráveis, mas de uma hora para outra, se nós continuarmos crescendo, mas sem pensar na segurança pública e sem fazer essa reflexão daquilo que é importante, nós podemos voltar a ser Rio Verde de tempos atrás, que nós tínhamos muitos problemas, né? Ou seja, por isso que quando se pensa o lado de vocês, o lado da segurança pública, quando se traz a parte social para refletir junto, eu tenho certeza que a gente vai caminhar com a segurança pública de maneira permanente, ou seja, que nós tenhamos condições de manter Rio Verde num patamar aceitável. É claro que nós temos muitos desafios ainda. Semana passada, a Polícia Civil deflagra uma operação que vocês devem ter acompanhado, que só em Rio Verde prendemos mais de 30 faccionados.
Pessoas que vêm para a nossa cidade com o objetivo de ocupar espaço para a venda de drogas. Isso é uma grande preocupação. O investidor que pretende vir para uma cidade como Rio Verde, ele vai analisar como é o trabalho da polícia, se a polícia realmente está dando resposta, se essas pessoas não estão ocupando espaço. O que ocorre com o Rio de Janeiro hoje em comparação a outros locais? Muitas pessoas deixam, naturalmente, de inclusive visitar o Rio de Janeiro com medo, por falta de segurança. Nunca me chama, que eu não vou naquilo lá. Eu também. Eu não sinto bem de maneira nenhuma também quando eu vou no Rio de Janeiro. Inclusive, já fui assaltado. Você vai tenso, né? Mas por quê? No transcorrer do tempo, perderam efetivamente o controle da segurança pública e é o que é hoje. Rio Verde, o que eu tenho observado nos últimos tempos, e aqui fazendo uma menção, até quando o Fausto estava na Secretaria da Infância, que ele conduziu da Juventude, é o quê? Que Rio Verde passa a ter a comunidade debatendo segurança pública, pensando, e nós fomos melhorando. Hoje chegamos num patamar razoável. Mas é claro, daqui em diante, eu falo que o principal desafio nosso é manter o que conquistamos e cada vez mais melhorar, né, as nossas condições. Porque Rio Verde crescerá. Isso eu vejo muito vocês analisarem, né? Isso é claro que Rio Verde continua crescendo. Mas como será Rio Verde daqui 10 anos com 400 mil pessoas, por exemplo? Será que a segurança vai estar no mesmo patamar de hoje? Por isso que precisa de estruturar. Nós vamos precisar de mais tecnologia, nós vamos precisar de mais servidores, nós vamos precisar de uma série de benefícios para que a gente possa efetivamente acompanhar esse crescimento. Doutor, a Polícia Civil, a gente citou aqui a questão do crescimento e acaba vindo a criminalidade junto, né? Tem o combate do criminoso que já é criminoso e existe a tentativa de fazer com que jovens e crianças não entrem no mundo do crime, né? A polícia, ela tem essa atuação, ela estuda e trabalha nesse quesito? Sim, Gustavo, nós procuramos trabalhar em duas frentes. A primeira é a parte repressiva, que é a investigação e prisão. Tanto que a Polícia Civil de Rio Verde é uma das mais operacionais. A nossa regional, ela figura entre as regionais do estado de Goiás, aquela que mais produz operações, é o que mais faz prisões. Isso efetivamente em razão de uma série de fatores, dentre elas as especializações das investigações. Então hoje nós temos um grupo de investigação de crime cibernético, um grupo que investiga só homicídio, um grupo que investiga só tráfico de drogas e aí sucessivamente. Recentemente, inclusive, nós tivemos aqui o início da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Mas não basta simplesmente combater efetivamente o criminoso. A repressão. Naturalmente, a repressão ela é necessária, é a nossa finalidade principal, mas tem uma outra que é de extrema importância, que é a parte preventiva, que é evitar que o adolescente, o adulto, se envolva na criminalidade. Quando falamos em combate ao tráfico, existe o traficante porque existe o consumidor. Então, e hoje a nível de Brasil isso não é pensado. Quando se pensa em segurança pública, se pensa só na causa, na consequência. O que muitas vezes o gestor político a nível nacional pensa? Eu tenho que colocar a viatura na rua, tenho que aumentar o efetivo. Mas a política pública, para evitar que aquele adolescente se envolva com a criminalidade, nós temos de maneira muito tímida. Ou seja, o Brasil precisava, a nível nacional, políticas públicas de maneira muito articulada para evitar que esse adolescente ele envolva na criminalidade. Nós perdemos o adolescente para o crime e nada fazemos. Porque primeiro ele não teve estrutura de família, é uma consequência de onde nasceu. Muitas vezes o local que ele está não tem política pública de acolhimento para tirá-lo da rua e levar para a escola, por exemplo. Educação. Para a educação. Ou talvez ele já se tornou um dependente, cadê o local de desintoxicação, o local para que possa efetivamente levar para ele fazer uma atividade física, fazer uma atividade esportiva, enfim. Então, eu vejo hoje que a segurança pública é muito enxergada só na parte repressiva, a parte policialesca, efetivamente, mas aquela parte de prevenção, muito pouco. Nós precisávamos muito avançar nessa parte preventiva. Que tem que ser um trabalho conjunto com outras frentes, né? Como Secretaria de Educação e... Isso, um trabalho articulado. E até a nível mesmo. Vamos citar o exemplo do cigarro. Tempos atrás, o governo federal estabeleceu uma política pública de diminuição do uso de cigarro. E nós tivemos a constatação que a diminuição foi brusca. Ou seja, eles levaram informação. O Ministério da Saúde levou informação. Consequentemente, as pessoas deixaram de fazer uso, ou aqueles que fazem uso sabem as consequências, têm consciência. A pergunta é por que não fazem isso com as substâncias entorpecentes que são proibidas? Ou seja, esclarecimento.
Nós percebemos lá na delegacia de ato infracional, que investiga o adolescente, que muitos deles começam a dependência química, se envolvem com a criminalidade por falta de informação, por falta de conhecimento. Então falta muito isso. Falta enxergar a segurança pública também pela parte da prevenção. Isso é de extrema importância. Doutor Danilo, até para entender um pouco melhor como que é feito o combate ao crime cibernético. Porque esses dias para trás até eu recebi uma ligação, eu achei que fosse a minha gerente, porque na minha abinha do meu celular apareceu o nome dela. Uhum. E aí eu conversando com essa suposta gerente do banco, ela conversou comigo normalmente e tudo, e falou para mim fazer alguns comandos na minha conta. Aí eu peguei e falei, nossa, mas ela tá me pedindo para me desconectar aqui meu número da minha conta, que estranho. E veio com uma conversa assim, Vinícius, você fez alguma compra no Rio de Janeiro? Eu falei, não. Aí quando fala Rio, né, você já, não fiz não. Falei, não, porque veio uma compra aqui no Rio de Janeiro no valor de R$1.200, alguma coisa, você fez? Não fiz não, de jeito nenhum. Falei, não, então tentaram clonar seu cartão, Vinícius, eu vou te passar pra central de segurança. Aí começou. Rapaz, eu vou te ser sincero, nos primeiros 3 minutos ali, nos 5 minutos, na verdade, conversando com um com o outro, comecei a acreditar, na hora que pediu pra mim abrir a conta e desvincular o meu celular, aí eu achei estranho. Eu falei, mas por que eu vou desvincular o meu celular? Vixe. Aí eu achei estranho, eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp pra minha gerente real, perguntando se ela tava e não sei o que, e ela falou, não, é golpe, mas como que é golpe? Aí eu fiquei meio confuso. Não, verdade, porque assim, eu sou um cara antenado e um pouco desconfiado. Skin on the game. E eu assustei. E como que a polícia tem agido dessa maneira? Esses crimes cibernéticos estão aumentando? Como é que tá isso aqui? Tem isso em Rio Verde também? Tem grupos que atacam aqui em Rio Verde nesse quesito especificamente? O Vinícius fala de um golpe que tem sido muito praticado, que é da falsa central bancária. Efetivamente, nós tivemos perdas aqui de pessoas que perderam quase 1 milhão, infelizmente, em razão de golpes. Inclusive, nós temos investigações em andamento nesse sentido. Mas antes até de te responder, Vinícius, só completando a pergunta do Gustavo, que eu deixei de mencionar. Nós temos, Gustavo, dentro da Polícia Civil, um grupo de trabalho de prevenção. Então eles vão nas escolas, eles vão nas entidades de classe. Recentemente tivemos lá na CIRV, falando com o empresário a respeito de prevenção também em golpes virtuais. Mas recentemente, agora ontem, estava no colégio militar, falando sobre bullying, falando sobre problema com as drogas, enfim, que é justamente levar referência, o que o Fausto mencionou. Então nós temos esse grupo, eu já deixo aqui a todos que estão nos ouvindo, caso necessitem, só fazer contato com a Polícia Civil, para que a gente possa agendar a ida até a escola, até a entidade, enfim. Vamos imaginar que a comunidade religiosa precisa que nós vamos até lá para falar sobre isso. Então nós temos um grupo capacitado que faz esse trabalho. É um trabalho justamente de prevenção, de levar informações. Doutor, antes de continuar, eu até não sabia, isso para mim é uma situação nova, pensava que existisse esse trabalho de forma interna, né? Mas ele existe até com forma de uma semi-palestra, né? Sim, somente o ano passado nós atendemos cerca de 10 mil pessoas em Rio Verde. Não só aqui em Rio Verde, algumas cidades da regional também, a nossa regional é bem extensa, ela tem 18 municípios, e esse grupo atende todos. Então, por exemplo, hoje mesmo a diretora de escola fez contato que precisava que o grupo de palestrantes nossos fossem lá. Então, geralmente vão o delegado que cuida da infância, a delegada da mulher, enfim, a delegada que cuida lá dos atos infracionais, para que efetivamente possa conversar com a comunidade, esclarecer. O Vinícius falava da falsa central, Vinícius. A Polícia Civil, de maneira geral, foi surpreendida, até porque nós tivemos um avanço muito grande, talvez hoje o maior índice criminal que tem aumentado é dos crimes virtuais. Nós temos uma infinidade de golpes. E o golpista percebeu que é extremamente vantajoso financeiramente ele sair do crime violento de rua para a versão virtual. Ou seja, ele está tendo um ganho financeiro em razão, muitas vezes, dessa articulação para a prática. Esse golpe que você menciona, ele se dá principalmente porque o golpista compra dados, né? Então ele comprou os dados do Vinícius, os dados do Danilo, do Gustavo, do Fausto, da Daris. Infelizmente, nossos dados são vazados, vão para a chamada Deep Web, né? Ou seja, aquelas plataformas clandestinas, ocultas da internet, e lá eles compram.
Então, certamente estavam com seus dados, sabia o número da sua conta, sabia efetivamente até os seus contatos mais próximos, quem é seu pai, quem é sua mãe, e de maneira muito planejada, por isso que chama falsa central bancária, que são pessoas que conhecem efetivamente como é o ciclo de atendimento dentro da instituição bancária. E esse criminoso geralmente ele está em São Paulo, nós até tivemos prisões em São Paulo, eles fazem a ligação, se passam como servidores daquela instituição bancária, portanto sabem detalhes dos seus dados referente a isso e inicia uma tratativa. O objetivo deles é o quê? É que você realmente dê acesso a eles, a sua conta, através de clicar em links e aí sucessivamente. Primeiro, eles te preocupam. Sua conta está sendo invadida. Você precisa de protegê-la. Primeira coisa que Nós tivemos um caso aqui de um produtor rural que estava no trator, recebeu a ligação e essa ligação, né? Sua conta está sendo invadida, estão tentando fazer isso. Ele imediatamente, o que eu faço para proteger minha conta? Não, nós vamos te dar um passo a passo. Eu vou transferir aqui para o nosso atendente do setor de segurança. E na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava dando possibilidade do golpista acessar a conta dele. Uma vez que primeiro ele clicou no link e através do link ele deu acesso e tirado da conta dele quase R$1 milhão. Nesse caso, nós temos aqui em Rio Verde um grupo de investigação de crime cibernético, que nós iniciamos esse grupo em 2022, coordenado pelo delegado Matheus. É um grupo extremamente capacitado e que tem realizado muitas operações a nível de Brasil. O ano passado, por exemplo, nós cumprimos prisões em 13 estados da federação. Ou seja, só para citar um exemplo que envolve muito a parte empresarial. Nós tivemos um golpe praticado que é do falso boleto. O golpista virtual, ele invade o e-mail, invade o e-mail da empresa, ele altera o código de barras do pagamento e quando o empresário vai fazer o pagamento, porque efetivamente existe o boleto, existe aquele valor a ser pago, ele não presta atenção em quem está recebendo e acaba fazendo. Era um pessoal de Belém. Foi feita a prisão do autor, inclusive com ele foi apreendido valores, bens, justamente para ressarcir o empresário aqui de Rio Verde. Ou seja, ele conseguiu invadir o e-mail e, consequentemente, a responsável pelo setor financeiro, que faz os pagamentos diários, estava esperando aquele boleto, não prestou muita atenção em quem era o recebedor e acabou fazendo o pagamento. Essa empresa, naquela ocasião, perdeu quase R$100 mil. Então é um golpe, dentre vários golpes que são praticados, que hoje é uma preocupação muito grande. Por isso que nós temos especializado em investigação. Então essa investigação hoje é feita em Rio Verde. Antes nós mandávamos para Goiânia, mas hoje, felizmente, é possível ser feito aqui. E o que sempre a gente orienta? Foi vítima, faz contato imediato, faz o registro de ocorrência, porque tem muitos mecanismos de maneira emergencial, como por exemplo hoje o Banco Central disponibiliza o MED, que é uma maneira de fazer o bloqueio quando você efetivamente faz um Pix ou faz uma transação e passa dinheiro para o golpista, né? Uma maneira que o Banco Central facilitou, demorou muito, porque eu acho que foi até uma pressão a nível nacional, fez com que o Banco Central começasse a facilitar algumas coisas. Mas enfim, qualquer pessoa que porventura tenha sido vítima, que faça o registro. Por outro lado, Vinícius, a gente tem recebido muitas pessoas que estão na iminência de cair no golpe e talvez, pela orientação, por fazer contato com uma pessoa, acaba evitando que caia. Isso é de fundamental importância. Isso entra na parte que a gente comentava com o Gustavo, que é a parte de prevenção. Muitas vezes o empresário, por ter um mínimo de informação, ou por algum dia ele ouvir falar daquele golpe, já é o suficiente, como você deu o exemplo, para que efetivamente você não caia no golpe. Porque depois fica muito mais difícil. Ou seja, nós temos investigações que às vezes demoram 6 meses, porque tem que ter quebra financeira, quebra telemática, para que efetivamente chegue nessas pessoas. Por isso que é tão importante essa divulgação de dados, né? Agora, só para dar nesse assunto mesmo, até recomendação, eu faço pouco isso. Postar família, postar filhos, estranho na internet, né? O cara fica todo municiado de dados que vão te convencer que realmente aquele cara te conhece, realmente ele sabe da sua vida, né? Fausto, você fala uma coisa muito importante. Ele hoje, o golpista, ele não procura de maneira aleatória. Ele primeiro faz um estudo. Quem é a pessoa? O que ele faz? O que a família... Nós tivemos um caso aqui do golpe do novo número, né? Acho que todo mundo aqui já foi vítima de tentativa. Se passam por mim constantemente aqui. Coloca a foto,
que eles compraram os dados de uma menina que era médica, quem era a mãe dela, quem era o pai. Foram no perfil dela, que era aberto, e verificaram que ela postava toda a sua rotina, né? Então, naquele dia, ela estava dando plantão médico. Então, o golpista sabia que a menina estava trabalhando. Quando ele faz contato com a foto dela para a mãe, anota meu novo número, que eu tô aqui no plantão trabalhando, e eu tive que mudar meu telefone. A mãe sabe que a filha estava trabalhando. Então, o que gerou na mãe? Realmente é a minha filha. Aí logo na sequência, olha mãe, agora eu vou ter que fazer alguns pagamentos, eu tô aqui no hospital, tá uma correria, eu acabei tendo um problema aqui com a minha conta, eu preciso que a senhora faça os pagamentos para mim. A mãe já tá consciente que é a filha, porque o golpista já chamou de mãe, o golpista já disse onde estava, que efetivamente a filha estava trabalhando, a mãe caiu. Fez algumas transferências, passou de 20 mil reais, todo o dinheiro que ela tinha na conta, ela passou pro golpista. Isso é uma demonstração que ele estuda quem é que ele vai aplicar. Tivemos aqui casos de produtores rurais que também foram procurados por golpistas e o golpista já sabia qual era a atividade dele, porque tudo da nossa vida hoje, quase tudo, infelizmente, são noticiados nas fontes abertas e isso facilita para que o golpe seja praticado. Essa questão do boleto, né, que a gente estava falando há pouco tempo, todos nós temos a mesma situação, né? Nós vendemos imóveis e parcelamos, isso a longo prazo, né? Há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu tive uma situação de clientes estarem recebendo boletos, não assim, uma carteira de um empreendimento específico, mas aleatório, e eles estavam confundindo com boletos de fato do pagamento do lote. Isso me deu um problema, tanto que hoje os disparos são todos, sempre foram, né? Via um único e-mail, um único contato, e todos os disparos têm a conscientização lá em relação ao golpe, qual que é o número, para a pessoa se atentar a essa situação, porque isso aí é complicado. E às vezes a gente pode usar o programa aqui para avisar. Você que é cliente de alguma incorporadora de Rio Verde, tudo que acontece esse negócio, eu já encho o saco do Dr. Danilo, já ligo lá e já mando o pessoal para lá. Ou o Fabiano Carlos. Um boleto, ligou para a esposa dele, virou um rolo. Quase que a menina tentou fazer o pagamento, deu erro, emitiu o boleto igualzinho. Aí a gente avisou o Fabiano, ele foi na delegacia. Foi agora, recente, foi no final do ano passado agora e aconteceu. Então, ficar atento também com essa questão de boletos. Se deu algum problema, aciona a gente aciona a Polícia Civil pra gente ficar atento nisso aí também. O malandro, ele tá profissionalizando, né? E vai sair cada vez menos de casa. Normalmente sempre é um número só que você usa. Eu uso o Vinícius na equipe, um e-mail, alguma coisa assim, que a pessoa pode tentar rastrear dessa forma, né? E até aproveitando, vocês são do mercado imobiliário, nós tivemos situações que quase uma pessoa aqui de Rio Verde comprou uma fazenda que foi anunciada por um golpista, né? Ou seja, ele estava na iminência de perder o sinal de entrada para o pagamento da fazenda, uma fazenda avaliada em 3, 4 milhões, ele quase estava pagando os 500 mil para que, efetivamente, como ocorreu, uma pessoa de uma outra cidade, de Piranhas, anunciou uma fazenda verdadeira, que existe. Ele anunciou para que vendesse. Essa pessoa aqui de Rio Verde interessada na compra, viu o anúncio, mas já o anúncio do golpista, porque o golpista pegou o anúncio verdadeiro e diminuiu o valor da fazenda, para se tornar atrativo. Sim. E aí, o golpista começou a conversar com o interessado de Rio Verde. O interessado de Rio Verde vai até o verdadeiro vendedor, olha a fazenda, mas o golpista já está conversando com o verdadeiro vendedor e com a pretensa vítima. Como se fosse um intermediário. Como se fosse um intermediário. Por isso que é chamado golpe da mão fantasma, né? Ou seja, nós temos alguém que é o fantasma que não aparece. A vítima de Rio Verde vai até Piranhas, verifica a fazenda, mas não conversa com o vendedor, até porque o golpista pede que essa conversa não seja feita, ele inventa uma história. Essa pessoa de Rio Verde, então, estava vendo que era um negócio muito vantajoso, porque ele viu uma fazenda com valor muito mais alto sendo vendida por um valor menor, o golpista insistindo que tinha que fazer o pagamento. A sorte da vítima é que ela procura uma orientação jurídica, e essa orientação jurídica começa a pedir alguns dados para o golpista, documentos, etc., até que um ponto que o advogado desconfia. Vai até a delegacia e a gente evitou que a vítima depositasse os 500 mil. Porque depois de depositado, difícil. Ou seja, no caso de vocês do mercado imobiliário, é importante essa alerta, né?
O contato pessoal ainda é imprescindível. E uma conversa franca, aberta. É você que está anunciando? Sim. Porque eu vi foi esse anúncio aqui. Ou seja, se é realmente aquela pessoa que está anunciando, evitando assim que esses golpistas intermediários possam praticar golpes aqui na cidade. É um prato cheio para malandro, o corretor fantasma. Daqui a pouco. Não. Por isso que Aconteceu muito tenta- com o carro isso Cara, também, né? Com carro, nós com tivemos... carro isso aconteceu demais. E comigo aparece direto gerente de banco. Eu sou gestor novo do banco, gestor novo, agora eu falo assim, tudo 64. Falo, não, que bacana, vamos, vem aqui pra tomar um café. Não, que não sei o que, vem aqui, eu tô esperando. Não, pode vir aqui na empresa aqui, aí nunca mais. Falo assim, não, eu só faço negócio quando a gente sentar e conversar. Eu não faço negócio assim, não. Aí acabou, deu uma diminuída. Mas eu vou te falar, é impressionante. E efetivamente o Brasil está sob ataque cibernético, né? O tempo todo. Nós estamos... E os golpes cada vez diversificam, cada vez eles são mais articulados, cada vez eles ganham mais e fazem com muita qualidade para enganar. Por isso que é muito importante que as pretensas vítimas, que são todos nós, temos atenção, porque a qualquer momento você pode estar diante de uma pessoa do outro lado ali que pode aplicar o golpe. Então o que nós já tivemos? Nós falamos da venda do carro, nós tivemos a tentativa de venda de fazenda com falsos intermediários, tivemos falsos vendedores de grãos aqui em Rio Verde, e aí sucessivamente. Houve até uma operação recente sobre esses grãos, né? E sobre os grãos, nós tivemos uma operação que foi deflagrada no estado do Mato Grosso, que envolveu pessoas de São Paulo também, que foi uma vítima de Rio Verde que teve uma perda significativa. Ela achando que estava comprando grãos de um determinado local, infelizmente acabou fazendo um depósito para o golpista. Na verdade não é um golpista, né? É um grupo de pessoas que se articulam nesse sentido, mas efetivamente foi identificado, eles foram presos também, mas muitas vezes não é recuperado o prejuízo total, né? Ou às vezes só em parte. Por isso que eu falo que a melhor solução é a prevenção, é evitar que essas pessoas caiam nesses golpes. Doutor, assim, a gente está vendo essa introdução aí que o malandro está evoluindo, né? O ladrãozinho, o golpista, o nome que você quiser dar aí, você dá aí. Fica à vontade. As facções, a gente está vendo que elas estão evoluindo também no âmbito onde elas atuam. Agora, falando de mercado imobiliário, você acha que pode, se já existe, porque eles estão... A droga hoje seria um segundo plano deles, um negócio para girar, para lavar. Já tem posto de combustível e tudo mais. Qual o risco? Existe o risco? Já acontece o caso dessas facções já atuarem no mercado imobiliário também? De lavar dinheiro ou de serem... Porque todo ladrão ou toda grande facção, desde a máfia, eles querem manter aquela coisa. Se a gente pegar esses filmes antigos de máfia existe até hoje, eles têm aquele negocinho na rua, mas eles sempre procuraram um negócio lícito para sair daquela cortina do vandalismo, daquela parte mais obscura de uma cidade, por exemplo. Você acha que essas facções estão evoluindo até chegar num negócio lícito dentro das incorporadoras, das loteadoras? Você acha que é possível? Já existe? Efetivamente, Fausto, se nós analisarmos as duas grandes organizações criminosas que temos, primeiro, se trata de omissões dos estados onde elas iniciaram, né? Uma delas Rio de Janeiro, 1979, que é o Comando Vermelho, e a outra em São Paulo, 1993, que nasce dentro de um presídio paulista e espalha a nível de Brasil. Naturalmente, a gente observa de maneira muito clara que uma delas, que tem vinculação com São Paulo, ela, pelo contexto da maneira que ela é estruturada, faz muito isso, lavar de dinheiro. Até porque qualquer grupo criminoso que tem o dinheiro ilícito, ele tem que limpar esse dinheiro. Ele tem que transformar o dinheiro sujo ali para chamar de lavagem de dinheiro. E uma das modalidades de qualquer grupo criminoso, e principalmente das organizações criminosas maiores, é a lavagem de dinheiro. Então, efetivamente, é uma grande preocupação. Quando deflagramos na semana passada uma operação aqui em Rio Verde, que prendemos vários faccionados, uma das cautelares pedidas, não só a prisão, mas foi bloqueio de bens. Ou seja,
retirar do grupo criminoso patrimônio, efetivamente porque é patrimônio ilícito. A investigação aponta que foi em razão de venda de drogas que eles adquiriram aqueles imóveis, né? Então é uma maneira de que nós chamamos de asfixia financeira, porque o criminoso, o traficante, muitas vezes ele é substituído. Ele é preso, a nossa legislação não mantém muito tempo na cadeia, infelizmente é uma falha, uma fragilidade da legislação brasileira, ele vai voltar. E se ele continuar com a parte financeira, ele volta e mantém aquele negócio. Até porque, se ele continua tendo o financeiro, outros sucederão ele provisoriamente enquanto o preso estiver, para quando sair, efetivamente ele possa continuar os seus negócios criminosos. Então hoje uma grande preocupação nossa, e é efetivamente uma atenção que é dada na investigação, é a parte financeira. Ou seja, a financeira vinculada também, no caso específico, com imóveis. Nós tivemos situações em que a operação é deflagrada e vários imóveis haviam sido adquiridos com dinheiro proveniente do crime. Então, efetivamente, nas transações imobiliárias é muito importante. É muito importante analisar de onde vem, quem é a pessoa, ou seja, evitando assim que não haja nenhum problema relacionado a isso. Porque hoje, imagina uma transação financeira feita com uma pessoa que é criminosa. Isso pode gerar investigação até mesmo para aquele que está vendendo o imóvel. Então, portanto, se assegurar, documentar, pedir orientação jurídica, na dúvida procure a polícia, ou seja, Rio Verde é uma região muito atrativa. Rio Verde tem um fluxo financeiro muito grande. O golpista está de olho em cidades como Rio Verde. Nós tivemos recentemente 4 pessoas que saem do Rio de Janeiro, que são milicianos, montam uma empresa fictícia aqui em Rio Verde de terraplanagem, alugam alguns locais para mostrar que eles efetivamente aqui estavam e que tinha fluxo financeiro, compraram contratos falsos para enganar os bancos, ou seja, e conseguiram dar um golpe aqui, mais de 5 milhões. Compraram caminhões, deram golpe em bancos com financiamentos para que eles pudessem pegar dinheiro, deram golpe em pessoas físicas aqui, ou seja, eles ficaram na cidade pelo menos 8 meses planejando, se organizando, demonstrando que eram empresários, para que efetivamente depois praticasse o golpe. Fizemos a operação no Rio de Janeiro, eles foram presos, bens foram bloqueados, mas o que nós percebemos? Eles fizeram uma análise do mercado financeiro de Rio Verde, eles não chegaram de qualquer jeito, chegaram com estrutura financeira inclusive, até porque gastaram, para que efetivamente pudessem praticar o golpe. Por isso que é muito importante, cidade como Rio Verde, mercado imobiliário de Rio Verde que está em ascensão sempre, tem que estar muito atento. E eu falo que em qualquer situação de dúvida, faça contato com a polícia. Nós temos meio para assessorar aquela pessoa que está na dúvida da negociação, evitando que efetivamente ele pode ser vítima de um estelionato, de uma lavagem de dinheiro e aí sucessivamente. É porque eu penso na preocupação dos dois lados, né? Eu estou vendendo um imóvel, eu não sei, o cara vai me comprar à vista, até que ponto eu tenho que preocupar eu que estou vendendo, eu que vou fazer um empreendimento, aparece um investidor aí de fora que aporta aquele dinheiro, essa preocupação tem que existir, tanto quando você vai lançar um empreendimento, quando você vai vender uma coisa de terceiro ou um lançamento. Então, pode ser, já falou que já existe, eles estão infiltrados também em todo tipo de mercado. Não há dúvida. Não há dúvida. Hoje, uma das maneiras de fazer com que o dinheiro ilícito se torne lícito é a lavagem de dinheiro. E ela se passa efetivamente pela transação imobiliária e efetivamente é uma preocupação. Não que aqui tenhamos pessoas de organização criminosas, mas o criminoso de fora vai tentar se instalar, vai tentar limpar o dinheiro sujo numa cidade como Rio Verde, que tem um fluxo imobiliário muito grande. Doutor. O Daniel, né, o nosso atual governador, até fez uma entrevista com o Ganga, que é o diretor hoje geral da Polícia Civil, falando sobre a questão de milicianos, né, dessas facções criminosas não estarem em Goiás, né? Isso é algo muito bom até para o mercado imobiliário, né? Evita o alastramento aí do crime, porque eles investem muito, né? Eles têm um capital financeiro por trás muito grande. Essas operações, como a que foi na semana passada, retrasada, elas tiram esses bens, elas tiram essas pessoas. E o que é feito desse apanhado de situações que é apreendido? Gustavo, é muito importante o que você fala referente
ao interesse do governo do estado de Goiás no combate incessante a essas facções. Até porque Goiás não criou facções, né? Goiás, infelizmente, recebe os faccionados que tentam se instalar aqui dentro. Então há uma determinação a nível de estado para que isso seja combatido. É o que foi feito, até quando o governador, junto com o nosso diretor-geral, que é o André Ganga, fala da operação de Rio Verde, falando justamente do trabalho que foi feito aqui, que foi uma das maiores operações contra o crime organizado. E é justamente uma demonstração que aqui não permitiremos que o crime organizado se instale e que aqui prolifere. Ou seja, o combate vai ser constante e tem que ser feito. Quando a gente pega e analisa o Rio de Janeiro, é o que é hoje. Eu falo que ali eles perderam já há muito tempo o controle da segurança pública justamente pela omissão, justamente por não ter combatido no tempo certo, na medida certa, a infiltração do crime organizado que hoje está em todos os setores. Rio de Janeiro já teve quantos ex-governadores, inclusive presos, afastados, presidente da Assembleia Legislativa atualmente preso por envolvimento com facção. Ou seja, o crime, envolve por isso que é chamado que é organizado, né? Ele é organizado porque ele infiltra justamente para controlar. É o que Goiás efetivamente está fazendo, evitando que isso ocorra. Então, efetivamente, é um trabalho que está sendo desenvolvido. Quando os bens, e você me pergunta dos bens apreendidos, eles vão para o processo e, naturalmente, no final, o juiz dá o perdimento desses bens. Esse perdimento é em favor de fundos que depois serão revertidos em benefício da segurança pública. Então, todos os bens apreendidos, no final, isso depende de uma decisão judicial, comprovado que aquele patrimônio que o traficante adquiriu com o tráfico de drogas, ele perde aquele patrimônio e aquele bem que é futuramente leiloado, ele é revertido para um fundo nacional justamente para aplicar na segurança pública. Nós estamos, por exemplo, nós temos várias situações de construção de presídio, de reformas e etc., que vêm desses fundos, que é justamente desses bens que são apreendidos e o criminoso perde em benefício, seja da União, seja do Estado. Não, eu ia resgatar um momento que ele falou ali, quando acontece delito, é porque a rua tá escura, é um ambiente mais propício para a pessoa cometer um delito. E eu lembro ali vamos pegar aqui um exemplo do que aconteceu de transformação ali na Praça da Vila Carolina. Era uma praça mais escura, mais, vamos dizer assim, mais acalmada e às vezes nem sempre tão segura, né? Justamente por causa da iluminação. Aí agora uma empresa do mercado imobiliário veio, deu uma revitalizada ali, junto ao município. Pode fazer o merchan aí. Foi eu não. Foi a Habitat. Então a Habitat veio e fez ali a questão ali de uma reforma. E você vê ali hoje, esses dias eu passei ali, meus pais moram ali perto, e já tava cheio de gente, cheio de criança, brincando na quadra. E aí tem um restaurante lá que almoça todo mundo junto lá. Aí tem um restaurante lá em frente que já tá sentando nas praças, e você vê que o negócio deu vida, né? A importância que é, né, o órgão público estar junto com o empreendedor para fazer investimentos como esse e trazer mais segurança. Eu ia até te perguntar se isso de fato aconteceu só ali na Vila Carolina ou o senhor tem observado que tem acontecido em outra cidade, aliás, em outros bairros, tem diminuído a criminalidade em função disso, porque querendo ou não, parece que tem uma socialização ali. Às vezes a pessoa até deixa de fazer algo ruim para jogar um futebol, fazer alguma atividade esportiva. Eu queria ver do senhor, doutor Danilo. Não, efetivamente, Vinícius, nós observamos que Rio Verde, ultimamente, aqui, fazendo referência ao atual prefeito Wellington, ao prefeito Paulo, ao prefeito Juraci, que também fez uma gestão voltada para isso também. Ou seja, nós observamos essa preocupação. Porque, como nós dissemos, uma praça mal iluminada, uma praça que não tem uma ocupação pública, ela será ocupada pelo traficante. Uma porta de escola que não tem iluminação, que não tem uma câmara, que não tem a presença da guarda, da polícia militar, o traficante vai ocupar o espaço. Ou seja, essa ocupação é de extrema importância. Quando a gente fala em segurança pública é praça iluminada, é um bairro com qualidade, é aquela parte ali sem mato para que o bandido não possa praticar alguns crimes. Quando a gente fala, por exemplo, de estupros, o estupro que ocorre contra mulheres
nas ruas? É em locais ermos, é em locais de pouca iluminação, é local em que tem um terreno baldio que está com mato alto, ou seja, eles aproveitam justamente dessas vulnerabilidades para a prática dos crimes. Por isso que hoje, felizmente, nós temos em Rio Verde essa intenção dos gestores em olhar esses locais também com um critério de segurança pública. Um adolescente que deixa de ir na escola, evasão escolar, e ele não é acompanhado, não é resgatado para voltar para a escola, ele vai se envolver na criminalidade. Então, portanto, uma simples evasão escolar, hoje, que não é observada, que a escola ou alguma entidade ou o próprio conselho tutelar não toma algumas providências, isso pode fazer com que esse adolescente se envolva em crimes praticados. Então, portanto, segurança pública vai desde a praça sem iluminação a uma evasão escolar, enfim, há uma série de fatores. Por isso que tem que ser observado, tem que ser analisado. Quando se tem um empreendimento, é muito importante pensar sobre isso também, ou seja, o município não permitir qualquer empreendimento, porque quando a gente observa as manchas criminais em Rio Verde, ela está muito focada em quais locais? Locais em que houve um crescimento sem qualquer controle, sem qualquer medidas que possibilitasse que ali tivesse uma condição mínima. A gente observa muito isso em Rio Verde, por isso que esse crescimento tem que ser um crescimento pensado também do ponto de vista da segurança. Doutor, hoje Rio Verde tem favela? Nós temos alguns bairros que, e falando em crescimento, né, que tiveram crescimento sem qualquer controle, que não chega a ser uma favela. Não há local que nós não entramos, né? Não há local que não há a presença da polícia. Isso, felizmente, em Rio Verde não ocorre. Mas, é claro, há algumas regiões da cidade em que tem mais presença de usuário, até porque, imagina um determinado local que, pela maneira que as casas foram construídas, a localidade não teve ali um planejamento, isso faz com que o usuário ocupe aqueles locais. Nós temos muitas situações de casas abandonadas que o proprietário às vezes não ocupa, abandona, e é um local para o usuário. Esse usuário vai ficar nas imediações e ele vai perturbar toda a vizinhança. Porque o usuário, ele depende do quê para alimentar o vício? Ele depende efetivamente dos pequenos crimes patrimoniais. É o pequeno furto. Por exemplo, Rio Verde esse ano, nós tivemos 119 furtos à residência. O ano passado tivemos mais. Mas nós já tivemos tempos anteriores que nós chegamos a mais de 5 mil furtos por ano na cidade. Significa que esses 119 furtos que nós tivemos, que é um índice bem baixo, mas muito baixo considerado anos anteriores, são principalmente usuários, que aproveita o quê? Aproveita muitas situações, as facilidades para a prática desses pequenos furtos. Por isso que tudo isso tem que ser analisado. O poder público precisa muito também da comunidade ajudar. Por exemplo, deixar uma casa abandonada, e como a gente vê aqui em Rio Verde, várias casas, enfim, que ficam ali total abandono, isso é uma maneira de que também tenhamos insegurança naquela região. Doutor, sim. Para alugar. Pagar aluguel solidário. Vamos puxar 3 pontos aí. Vou gastar o seu intelecto no mercado imobiliário. Não vou exigir que o senhor tenha, mas uma coisa que é importantíssima, porque desde aquela época a gente pedia muito. Os dados estatísticos vão te dizer onde está o problema. Fato. O que o senhor entende? Vou falar que o senhor não é do mercado imobiliário, mas o senhor tem a vivência de outras cidades e outros estados. Dentro dessa estatística, você viu que aquela região é mais criminalizada, essa aqui menos. O senhor consegue criar, urbanisticamente falando, rua, tipo de casa, tipo de praça, tipo de iluminação? O que um bairro precisa ter para que essa mancha... Porque a mancha não vai sumir, o ladrão não vai sumir, a não sei que o CPF dele não exista mais. Mas ela mancha vai andar para algum lugar. Essa é a primeira pergunta. O que o senhor reparou nesses anos de experiência que um bairro tem que favorece a criminalidade, além do que a gente já falou até agora? E o que o senhor acha que ele precisa ter? Rua larga, rua estreita? O que o senhor entende? A gente realmente precisa ter
esse bairro aqui, os dados estatísticos deles são seguros. Olha lá o que esse bairro tem que não tem problema de criminalidade. Ali é muito. O que tem ali que está favorecendo? Além do que a gente já falou, além do que o senhor já falou, o que o senhor entende? E a segunda pergunta, para onde essa mancha anda? É para... Boa. Muito boa. A pergunta que traz uma resposta ampla, mas você mais objetivo em alguns aspectos. E o Fausto entra no assunto da chamada cidade inteligente, que dentre outras vertentes, a cidade inteligente tem que pensar segurança pública. Que é um dos propósitos do Dr. Wellington, né? Isso, extremamente. O Dr. Wellington é uma pessoa extremamente antenada nessa parte de tecnologia, de inteligência artificial, enfim, justamente para facilitar o trabalho. E o que a gente observa, Fausto? Até trazendo um exemplo para começar a responder a sua pergunta. Como que os furtos e roubos são esclarecidos? Ou seja, ele pode ocorrer em qualquer parte da cidade, concorda? Qualquer parte da cidade. Mas como eles são esclarecidos? Principalmente em razão de câmeras. Câmeras bem posicionadas, que possa pelo menos pegar ali qual que é o veículo, qual que é a feição física daquele autor. Isso faz com que, se ele praticar um crime em determinados locais, que há, por exemplo, citando um exemplo, câmeras com qualidade que o morador colocou, que é uma câmera barata, R$100, mas ele tem lá um DVR que filma pelo menos uns 3, 4 dias para dar tempo dessas imagens ficar armazenadas, a polícia vai esclarecer o furto. Esclarecendo o furto, claro, ele pode até sair do presídio, e sai, né? Porque o furto muitas vezes a pena é pequena, ele vai voltar ao convívio. Mas para onde que ele não vai? Ele não vai para aquele bairro, porque ele sabe que ali há um mínimo de tecnologia que facilitará o trabalho da polícia. Mas imagina ele praticando um furto num local, num bairro, que não há, por parte dos moradores, uma união, porque muitas vezes aquela pessoa que é um contumaz praticante de crimes de furto, ele está passando e ninguém avisa, ninguém alerta, não tem câmera, ele vai praticar um furto, vai praticar 2, vai praticar 3, vai praticar 4. E esse cara vira referência do menorzinho. Do menorzinho. Ou manda nele, né? Ou seja, esses bairros são frágeis. Esses bairros pode ter certeza que eles vão ter uma incidência criminal maior. Porque o criminoso, ele analisa a vulnerabilidade. Ele nunca entra numa casa de qualquer jeito. Tem câmera, é fácil a entrada, tem movimentação, tem iluminação, ou seja, ele analisa tudo isso. Por isso que, respondendo de maneira geral, quando você pega a mancha criminal de Rio Verde, a gente observa o quê? Que essa mancha criminal está onde há vulnerabilidades, onde há facilidades. Por isso que, quando se fala em um empreendimento, vai nascer um bairro em determinado local. Esse bairro tem que ter um mínimo de condições. Ele tem que ter iluminação, ele tem que ter um cuidado ali, com não deixar o mato crescer, ele tem que ter uma praça ocupada, ele tem que ter uma praça iluminada, para que o trabalho da segurança pública seja facilitado. Porque no primeiro momento que houver incidência criminal, nós temos que encontrar essa pessoa. Porque não tem como evitar crimes, né? Às vezes o morador sai, deixa o portão aberto, a pessoa está passando na porta da casa e entra e pratica o furto. Mas ele tem que ser encontrado. Aí vem o apoio que é dado por aqueles que fazem empreendimento e pelos moradores locais. É o apoio tecnológico à segurança pública. Por outro lado, o Gustavo falava da preocupação do prefeito Wellington. Hoje tem um programa em desenvolvimento que é justamente fazer com que as câmeras sejam direcionadas para um local só, para que a gente possa ter acesso a essas imagens de maneira rápida. Ou seja, houve o crime, houve o homicídio, se a polícia tem acesso imediato às câmeras da cidade, isso agiliza. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o assassinato do advogado Bruno Cássio, que chamou muita atenção da cidade, né? De pessoas de fora que vieram para cá, que planejaram ficar na cidade dias e dias, trouxeram drone, né? Para monitorar, rastreador em carro. Eles só foi possível serem alcançados, dentre outros fatores, em razão de câmeras, que nos possibilitou já no primeiro momento identificar um carro que andava junto com o carro que foi utilizado no crime, porque o carro utilizado foi abandonado. Só que quando analisando aquele carro que foi abandonado, onde ele circulava dentro da cidade de Rio Verde, nós observamos que tinha um outro carro, sempre estava junto. Significa que nós encontramos o suporte dos criminosos. E a partir dali, iniciou todo um trabalho investigativo e foi possível a prisão de todos os envolvidos. Eu falo que aquele é um exemplo que a cidade de Rio Verde, ela tem a condição mínima hoje de que a gente possa utilizar de tecnologia
para solucionar crimes graves como esse. Mas a pergunta, mas é o suficiente? Nós estamos num patamar muito bom? Não. Nós temos que melhorar. Porque nós temos muitos bairros ainda, Fausto, que não tem um mínimo de possibilidade de auxiliar o trabalho da polícia. Nós temos situações de estupro em alguns bairros periféricos que quando você vai procurar uma câmera, quando você vai observar a iluminação, efetivamente não há. E efetivamente isso impacta na segurança. Assim, isso agora bem dentro do mercado imobiliário mesmo. Porque a gente você vê alguns bairros, principalmente nos Estados Unidos, parece até condomínio fechado. Essas vias, deixar uma entrada única, uma entrada e saída única de um bairro, as vias públicas, o formato delas, o desenho delas, até o tipo de paisagismo que você põe, isso também influencia. Estou falando assim para dar dicas para os novos bairros, para os novos empreendedores aí. Que a gente vê lá, assim, né? Aquele lá o Vila Verde, base, né? O Vila Verde. Era assim, era tipo Não, assim, da tua base é? Eu vou falar. O doutor mora lá, ele sabe como é que é, né? Então, eu acho que é um bom exemplo, né? Eu tô falando para dar ideias pra gente também. Esperança no desenho, se o desenho das vias influencia também. Sem dúvida. Fausto, e dentro desse contexto, e a segurança pública também é a morte no trânsito. Sim. E o que a gente observa? Rio Verde, só para vocês terem como parâmetro, nós tivemos 57 mortes no trânsito no município. Aqui inclui também as rodovias, mas pelo menos a metade foi dentro da cidade. 2024, 57. O ano passado tivemos 43, esse ano já estamos com 12 óbitos no trânsito. Metade dentro da cidade. O que nós observamos? Que onde houve um planejamento, que houve justamente a rua planejada, larga, com mais mobilidade, nós não temos esse problema. Mas muitas vezes onde que estão esses acidentes, né? Essas fatalidades? É naqueles bairros que efetivamente foi crescendo de maneira desordenada e que fica muito vulnerável para as pessoas. A maioria dessas mortes aqui são de motociclistas, são dentro da cidade. Então, portanto, isso é muito importante, né? Sim. Eu penso assim, na questão até do zoneamento. Vocês podem me ajudar também. Você faz uma região exclusivamente residencial, você mantém aquele zoneamento ali, você isola o comercial, porque o comercial pode vir pessoas de outro bairro. Pode vir até o malandro ali, que nem mora ali. Então você sabe quem mora ali. É aquele padrão meio americano mesmo. Você entra num bairro americano hoje, todo mundo tá te vigiando. Tem a vigia do vizinho. Esse carro aí não é desse bairro, ninguém mora aqui. Porque às vezes essa parte do zoneamento talvez auxiliaria a evitar que pessoas estranhas entrem no bairro, né? Você põe o comercial ali, você cria uma via de acesso, menos veículos e mais estacionamentos, e deixar o bairro exclusivamente residencial, deixar a parte comercial. Talvez seja uma ideia interessante de reduzir essa questão também. Por isso que eu estou tentando resgatar onde existe a mancha, parece que o mercado tem um mercadinho em cada esquina. Isso. Não é um negócio planejado, né? Isso que o doutor falou aqui, o doutor Danilo falou, é tão interessante. Ele falou que em tempos atrás, Rio Verde teve um problema muito grande na questão de segurança pública. Eu lembro que em 2000 e pouquinho, ali, tinha um bairro aqui especificamente, que era de classe média alta, que teve muito problema com assalto. Não sei se o doutor vai lembrar disso. Quando a pessoa ia viajar, parava um caminhão de mudança e limpava. E esse bairro especificamente, ele teve a desvalorização de imóvel assim absurda. Tanto é que quando falava o nome do bairro, falava assim, tem uma casa para vender, um terreno para vender lá, ninguém queria comprar. Mas depois teve uma ação muito forte do Estado com o município e conseguiu reverter. E hoje a gente vê, né, a Guarda Municipal de Rio Verde, estadual e etc, tal, polícia e tal. Você vê Rio Verde muito mais seguro, e esse bairro, especificamente nessa época, começou a retomar a valorização e hoje é um dos bairros aí muito forte na cidade, né? Você sabe. Não é o Campos Elíseos, não. Não. Esse bairro a gente teve problema aqui na época no Buritis, no Interlagos, e foram bairros assim que passou por um momento difíceis, né? Difíceis. Eu lembro que ninguém queria morar em casa em Rio Verde. Teve uma época aqui que ninguém quis, né? A Agreste, Solar, Campestre, Interlagos, teve esse problema. Então depois, posteriormente, teve um êxito grande
E Rio Verde, eu considero Rio Verde seguro pra caramba. Eu me sinto à vontade, eu vou para as praças com meus filhos, ando com celular, tudo. Então, assim, graças a Deus coragem de deixar um celular Não, ali. hoje eu tenho. A importância dos dados estatísticos e da união das associações com o poder público. Eu não tenho receio nenhum de parar aqui na Neuzinha, em outro restaurante aqui, pra comer um espetinho, alguma coisa do gênero ali, porque eu sei que Rio Verde hoje é segura. Nós estamos chegando perto do fim. Antes de vocês fazerem outras perguntas... Não, o doutor tem que estar aqui. Né? Pois é, ele tem um horário, né? Eu queria que o doutor respondesse para os ouvintes o que é a diferença das polícias que nós temos hoje, a atuação delas, assim, de forma resumida, né? Que tem a civil, a municipal, a militar e etc., e como que é hoje, porque Rio Verde existe um trabalho de integrar as forças, né? Para que tenha essa comunicação. A civil, até onde eu sei, ela pega a parte mais de inteligência, né? Como que é feito esse trabalho em Rio Verde para que tenha efetividade? Muito importante, Gustavo. A pergunta até para que o ouvinte, sabendo como funcionam as polícias, né? As forças de segurança, diante de um problema, como agir, né? Então aqui nós temos uma divisão entre a polícia que investiga e a polícia que faz a parte preventiva de rua, que nós chamamos de polícia ostensiva, que é a polícia fardada. Aqui em Rio Verde nós temos a polícia militar e a guarda municipal, que faz a parte ostensiva. É a polícia que ela estaca as viaturas divididas na cidade em pontos estratégicos para que de maneira emergencial, tanto que o acionamento é o 190, Polícia Militar, e 153, que é a Guarda Municipal, o cidadão, o empresário, qualquer pessoa possa acioná-los para que eles, de maneira imediata, vão até lá. É a polícia que vocês observam muito, que às vezes está na rua, vê uma situação suspeita e vai abordar. Essa é a polícia ostensiva, a polícia fardada, que hoje é feita pela Polícia Militar e feita pela Guarda Municipal. A Guarda foi um grande ganho para Rio Verde, porque cresceu muito a presença da polícia na rua. Nas rodovias nós temos a presença da Polícia Rodoviária Federal, que faz o trabalho de segurança da parte viária federal, e temos a Polícia Rodoviária Estadual. No contexto de investigação, é a Polícia Civil. Ou seja, a Polícia Civil é aquela polícia que vai fazer a investigação. É aquela situação daquele crime que foi praticado, que não tem autoria, quem que investiga? Ocorreu um homicídio e não se sabe quem praticou, é a Polícia Civil. Ocorreu roubo, ocorreu furto, ocorreu crime financeiro, como o Vinícius mencionou, é a Polícia Civil. E tudo aquilo que a Guarda, que a Polícia Militar é feita prisão em flagrante, é levado também para a Polícia Civil. Ali nós temos o delegado plantonista, tanto que a nossa central, a central de flagrante funciona 24 horas, então nós temos de maneira ininterrupta, igual pronto-socorro. Nós vamos ter uma equipe de policiais para receber as forças de segurança que fez alguma prisão. Então vamos imaginar que a Guarda Municipal prendeu alguém que está praticando um furto. É levado para a delegacia e o delegado plantonista vai fazer o flagrante, vai conduzir aquele procedimento e depois nós vamos instaurar um inquérito policial para remeter ao Poder Judiciário. Então, em resumo, a Polícia Civil faz a parte investigativa e a Polícia Militar e a Guarda e a Polícia Rodoviária Federal faz o trabalho ostensivo, é o trabalho emergencial. Então, uma investiga, é a polícia que trabalha em parceria com a Polícia Técnico-Científica, é a polícia que tem o auxílio dos setores de inteligência, é a polícia que faz uso das tecnologias que auxilia nesse trabalho de investigação, é feito pelas polícias civis estaduais. Se tem um crime federal, como por exemplo um desvio de uma verba federal, crime de moeda falsa, aí entra a Polícia Federal. Também investigativa. Que também é investigativa. Então na Polícia Federal nós temos a mesma estrutura da Polícia Civil. O que muda são as atribuições. Lá também há o delegado, há o agente, há o escrivão, como temos aqui na Polícia Estadual. Só que a Polícia Federal tem atribuições diferentes. Isso por questão da nossa legislação, eles ficaram com parte dos crimes, por exemplo, um tráfico internacional, é a Polícia Federal. Uma moeda falsa, é a Polícia Federal. Está mantendo alguém análogo à escravidão, é uma competência da Polícia Federal. Mas praticamente ainda existe isso. Acontece, nós temos muitas situações. Aqui na região mesmo nós já tivemos atuação do Ministério Público do Trabalho com a Polícia Federal atuando nessas situações, somente em zonas rurais, né? Isso ocorre com muita frequência. Então, em resumo, Gustavo,
o cidadão que porventura precisa das forças de segurança pode ser uma questão emergencial de presença no local, é a guarda e a polícia militar. Se é uma questão de investigação, é a polícia civil. Por isso que é muito importante uma outra coisa que chama registro de ocorrência. Nós já tivemos situação em que nós recebemos alguém na delegacia falando que no bairro estava tendo muito furto, e quando nós fomos analisar o registro, não havia registro. Ou seja, o bairro já teve mais de 5 furtos pequenos e a vítima não registrou. E hoje nós lidamos com estatística. Todos os dias o nosso núcleo de inteligência e análise criminal verifica todos os registros e manda para todas as instituições. Olha, lá no bairro tal, teve 2 furtos à noite e foi assim que praticou. E lá é feito um direcionamento da segurança pública para atender. Se o registro não é feito, não há conhecimento. E pro público, né? Hoje o RAI, que é o antigo BO, né? Isso. Ele pode ser feito até online. Online, virtual. Hoje nós temos o boletim virtual, que é feito no site da Polícia Civil. Basta digitar boletim virtual, site da Polícia Civil, que vai encontrar, ele faz da própria casa. E esse boletim, ele é imediatamente direcionado a nós. Se o boletim não é feito, que hoje nós chamamos de RAI, né? Que é o Registro de Atendimento Integrado, é como se para nós não existisse o crime. Então é muito importante. Antigamente havia um conceito que não adianta eu registrar. Adianta muito. Porque todo o boletim de ocorrência ele é analisado. E muitas vezes, assim que ele é registrado, já tem uma equipe policial fazendo contato, perguntando o que ocorreu, já fazendo diligências e prisões sendo realizadas. Ou seja, com o mero registro da ocorrência. Por isso que é de extrema importância esse registro. Às vezes é aquele cara que o senhor falou lá atrás, ele praticou que tá dando certo, ele continua e vai aumentando. Aí ele sai dali e vai para outro lugar, né? Por isso que é importante registrar. E a questão da polícia integrada em Rio Verde? Assim, então nós temos as atribuições de cada uma delas e nós temos uma integração. Porque a integração ela é de extrema importância. Na medida que a Polícia Militar está fazendo o trabalho ostensivo e tem uma informação que serve à Polícia Civil e essa informação é repassada, na medida em que as forças de segurança, os comandos, eles sentam na mesma mesa e fazemos isso em Rio Verde semanalmente, mensalmente, para analisar onde que estão as manchas criminais, o que cada um está fazendo dentro da sua atribuição, se foi a Polícia Civil que deixou de agir ou foi a Polícia Militar que não conseguiu fazer a prisão em flagrante ou se foi a guarda, isso efetivamente faz com que as pessoas que comandam as instituições possam pensar, discutir, planejar, diagnosticar e agir. E isso aqui em Rio Verde hoje é feito, felizmente, nós temos um grupo, né, com os comandos, com o apoio do município local, presença muitas vezes, inclusive do Ministério Público, das reuniões nossas de segurança pública, do Poder Judiciário, justamente porque é um problema de todos, né? Então essa integração é muito necessária. Quando eu chego em Rio Verde em 2006, as polícias não conversavam, se criticavam. É problema da Polícia Civil que não fez. É o problema da Polícia Militar que deixou de agir. Não, o problema é de todos nós. A diferença é que a atribuição é diferente. Se há um crime, se há um homicídio que não foi esclarecido, que a Polícia Militar não conseguiu prender em flagrante, é da Polícia Civil. Mas nós precisamos do apoio da Militar com informações, precisamos da guarda, precisamos da comunidade. Então hoje, felizmente, em Rio Verde, quebramos a vaidade no sentido de que alguns achavam que resolvia a segurança pública sozinho e não resolve. Segurança pública é um problema de todos. Quebrando a vaidade, passamos a ter integração. Passando a ter integração, a comunidade respeita mais as instituições e isso quem ganha somos todos nós. Inclusive, parabéns a vocês por esse trabalho, né? Hoje nós temos muito resultado aqui em Rio Verde de uma boa segurança, né? Só um último comentário. As associações de bairros são importantes também, né? Extremamente importante. Nós falamos aqui antes da CIRV, né? Associação Comercial, que tempos atrás abraça a segurança pública, na época mais crítica, porque quando a situação está muito feia, ninguém quer aparecer, né? Quando a situação está muito boa, é mais fácil, todo mundo quer participar. E naquela época, é uma época de muita dificuldade, e a CIRV foi uma das instituições que abraçou a segurança pública no sentido de o que está ocorrendo, quais são as suas dificuldades, por que vocês não conseguindo fazer o trabalho. E ali foi apresentado, falta isso, falta aquilo. Enfim, a gente teve ali, naquele momento, eu falo que é uma grande união de esforços para que a gente possa reverter. Porque hoje o problema de Rio Verde é manter o que temos, nós não podemos retroagir, porque para retroagir é fácil, o descontrole a qualquer momento pode acontecer e, claro, e cada vez mais melhorar. Então, quando a gente vem aqui para falar com vocês que é do mercado imobiliário, por isso que eu disse no início da importância desse debate nesse ambiente. Nós temos aqui o Graer,
que é comandado, que está dentro da Polícia Militar, que tem uma base, vai ter uma base aqui em Rio Verde, e aqui já cumprimentar o Coronel Ribeiro, o Coronel Euler, que foram protagonistas junto com o Comando da Polícia Militar e o Governo do Estado de Goiás. Estiveram aqui recentemente. Para trazer isso para cá. Na nossa operação da semana passada, nós trouxemos, né, para apoiar a nossa operação, nosso grupo aéreo, que é um helicóptero da Polícia Civil, que voltou a operacionalizar. Não sei se vocês lembram, nós perdemos esse helicóptero num trágico acidente, faleceu lá 5 delegados, colegas inclusive da minha turma, peritos criminais, enfim, aquele trágico acidente. E agora foi adquirido um novo helicóptero. Então, nas nossas operações, nós temos agora a presença do helicóptero da Polícia Civil, a Polícia Militar com a base em Rio Verde. Significa que, tendo um crime, tendo uma fuga, olha a rapidez da operacionalização para que o criminoso possa ser alcançado rápido. Isso é extremamente importante. Bom, passamos do tempo, tá tudo bem. Conversa boa, a gente nem percebe. Excelente. Nós só vamos acabar porque tem gente que tem que ir embora. Só por isso. Nós já atrasamos a reunião do doutor um bocado de tempo. Bom, gente, obrigado. Você que ficou até o final, você que não ficou, a gente tá no YouTube, pode assistir essa entrevista. A gente tentou linkar aí essa importância do mercado imobiliário com a segurança, importância da segurança dentro do mercado imobiliário, para você, até nos investimentos e tudo mais, né? Você que quer morar, você que quer investir, tem toda a relação, e a gente tentou trazer nesse programa aí essa relação e linkar tudo isso numa coisa só. Obrigado, nos sigam, compartilhem, curtam, adem.rioverde, nosso Instagram é novo. Aconteceu alguma coisa aí que caíram a nossa conta, derrubaram a nossa conta. Acho que a gente tá muito famoso, certo? Obrigado, você que ficou até o final. E obrigado, Gustavo. Pode se despedir. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Gosto de falar que caso você tenha pegado ou o início ou o final, quer ouvir na íntegra, nós estamos no YouTube, né? Como o Fausto falou, agora adem.rioverde. Estamos mudando aí o nosso nome. Bom almoço a todos, bom final de semana. Obrigado, doutor, pela presença. Obrigado, Beleza. nossa mesa. Doutor Danilo, em nome da ADEM, muito obrigado pelo trabalho prestado com todo o município, com cada cidadão. A gente entende a importância quando a gente se sente seguro, né, nessas situações, e isso tem um valor muito grande para o mercado imobiliário. Se o mercado imobiliário evoluiu, valorizou, é porque tem segurança. Rio Verde hoje, todos sabem, é uma cidade segura, uma cidade excelente para se viver, para se morar, para se investir, porque tem segurança. E você, doutor Danilo, junto com a sua equipe, com todos os que compõem a segurança, fazem parte desse crescimento, desse desenvolvimento. Então, aqui em nome de todos da Associação dos Desenvolvedores de Empreendimentos Imobiliários, deixo aqui uma saudação e um muito obrigado. Em nome da população, né? Em nome da população, com certeza. Com certeza dá muito valor nisso. Doutor. Bom, eu que agradeço a você, Vinícius, ao Gustavo, ao Fausto. Como eu disse, o Fausto é um querido amigo de muito tempo, né? É uma pessoa que a gente admira muito. Em nome do Fausto, agradecer também a oportunidade de sempre a gente vir aqui nas emissoras na 100.9, na 96.9, para falar sobre segurança pública. A Dares, que eu conheço a Dares desde a TV Anhanguera, assim em 2006 lá estava a Dares, uma pessoa que a gente tem muita estima também e consideração. E efetivamente, Vinícius, eu aqui sou mais um da segurança pública representando todos. Ou seja, esse trabalho é em razão de uma articulação feita por muitos homens e mulheres de todas as forças de segurança, de todas as instituições aqui da cidade. Como eu disse, né, houve lá atrás um entendimento, uma compreensão que esse problema é de todos, não é isoladamente de ninguém, que nós não temos aqui super homens e nem super mulheres que vai resolver sozinho o problema. Esse é um problema nosso da segurança pública, é do judiciário, é do Ministério Público, é do município, é da imprensa, é da ADEM, é de todos. Eu penso que esse é o caminho para que a gente possa melhorar Rio Verde, cada vez mais. Chegamos até aqui com muita dificuldade. Quem conhece Rio Verde como era e Rio Verde o que é hoje, avançamos. Mas naturalmente nós temos que ter muita estratégia, tem que ter muito planejamento, muito trabalho integrado de inteligência para que nós não possamos retroagir e nos preparar para os desafios. O crime migra, o crime especializa, as facções estão a nível de Brasil, então as forças de segurança com a comunidade, com as entidades têm que estar muito atentas.
Então eu fico muito feliz mais uma vez de ter o convite para a gente vir aqui, que vocês representam um segmento extremamente importante e tem uma relação muito estreita com aquilo que nós fazemos, que é a segurança pública, para a gente poder conversar, debater e dizer que nós todos, não só a Polícia Civil, mas todos os segmentos estamos à disposição. E aqui agradecer vocês pela oportunidade de estar falando com a comunidade, principalmente com o setor, que é o setor imobiliário aqui de Rio Verde. Obrigado a todos, obrigado, doutor. Até o próximo ADEME Informa. Um abraço a todos, bom almoço. ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades.